Aê! Muito bem! E é nesse ritmo senegalês que nós começamos o Rede de Olhares de hoje, aqui pela UX TV. Passados aí 4 ou 5 anos do início do intenso fluxo migratório aqui para a região da Serra Gaúcha, de haitianos, de africanos, a cultura deles começa a se espalhar pela região e pode ser percebida em muitas cidades, incluindo em Caxias do Sul. Eles se adaptaram rápido à nossa região. Muitos falam, inclusive, o português, mas nem por isso deixam de encontrar dificuldades. E nós, enquanto brasileiros, anfitriões desse povo que vem para cá buscando novas oportunidades, será que nós estamos cumprindo o nosso papel? É sobre isso que vamos falar no Rede de Olhares de hoje. Para fazermos então esse balanço dos primeiros anos da busca dos estrangeiros pela Serra Gaúcha, é que nós recebemos hoje no Rede de Olhares especialistas da área do conhecimento aí que estuda esses fluxos migratórios aqui em todo o mundo e também na nossa região, também representantes de órgãos públicos e de associações relacionadas aos senegaleses, e daqui a pouquinho também deve chegar a representante dos haitianos, que confirmou presença também no programa de hoje. Mas você que está em casa também pode participar do programa, é claro, pelos nossos canais de interatividade. Quem vai dar essa dica é o Bruno, né, Bruno? É isso aí, Roger. Quem quiser pode participar ao vivo conosco aqui do Rede de Olhares, através pelo facebook.com/UXTV, Twitter pelo @UXTV, e se quiser também pode ligar através do 3218-2194. A gente conversa. Mas qualquer coisa eu te chamo, Roger. Com certeza, qualquer coisa a gente volta a conversar então. E assim como todos os dias, o Rede de Olhares também traz o quadro cultural, traz o Armazém. E hoje quem está acompanhando a gente aqui é o Marcos Mantovani. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Roger. Hoje no quadro Armazém nós recebemos a advogada e escritora Mônica Montanari, que ela vai falar sobre o livro que ela está lançando amanhã, lá no Arco da Velha, a partir das 19h30, o livro Carne Nua. Mas no primeiro bloco, então, ela fica na conversa aí contigo, Roger, sobre os imigrantes africanos. Isso aí, para iniciarmos essa conversa, para a gente saber como essas pessoas vieram parar aqui na Serra Gaúcha, a gente vai mostrar agora uma reportagem que resgata um pouco essa história e também traça as principais dificuldades desses povos aqui na nossa região. Olha só. Basta você prestar um pouco de atenção à sua volta para perceber. A forma de se comunicar é diferente. As pessoas têm aparência diferente. O Brasil passa por uma das maiores ondas imigratórias da história, mas a principal diferença para outros povos que aqui chegaram no século XIX, como italianos e alemães, é que hoje imigrantes africanos e haitianos chegam na condição de refugiados. Diversos caminhos os trazem até aqui. O mais comum é que os africanos, principalmente de Senegal e Gana, se desloquem até países da Europa, como Espanha e Portugal, para então cruzarem o Atlântico em direção à América do Sul. O aeroporto equatoriano de Guayaquil é a principal porta de entrada no continente. O motivo é que naquele país não há exigência burocrática para desembarcar. Depois, se deslocam de ônibus ou carro até o Peru, onde encontram a fronteira com o estado brasileiro do Acre, de onde avançam a pé pelo país. As pessoas têm dificuldade de achar uma forma regular ou legal, né, como dizem, para vir ao Brasil. Então, muitas vezes elas acabam tendo que recorrer a coiotes, né, para vir ao Brasil, né? E nesses caminhos, essas pessoas elas sofrem muito, né? Perdem tudo, às vezes perdem dinheiro, perdem mochila, passam por situações de violência. Equador, Peru, muito difícil atravessar lá. Equador, Peru. Eu fazer lá 19 dias por vir aqui a Rio Branco. Papa deixou pais e 4 irmãos na terra natal, onde trabalhava como soldador e supervisor de obras, para tentar a sorte no Brasil. Por enquanto, não a encontrou. Nossos pais têm trabalho, mas tem pouco dinheiro lá. Eu venho aqui por trabalhar, mas agora não tenho trabalho. Muito difícil. Assim como ele, existem outros 300 imigrantes em situação de desemprego apenas na cidade serrana de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.
Uma realidade bem diferente da que eles imaginavam quando chegaram na região. Esses migrantes que vêm hoje, eles são o tipo de migração, uma migração forçada, né, da grande maioria. Então, eles migram não por vontade, né? A grande maioria, ela migra por necessidade. Mas, para entrarem nessa batalha por uma vaga no mercado de trabalho, antes os imigrantes têm que legalizar a permanência no país. Aí, então, ela solicita refúgio, né? O CONARE, que é o Comitê Nacional de Atenção aos Refugiados, ele olha aquele pedido de refúgio, ele vê, bom, a pessoa diz que ela só saiu do seu país para cá em busca de trabalho, né? Então ela não é refugiada. Então o CONARE encaminha esse caso para o CENIG, que é o Conselho Nacional de Imigração. Nos últimos 4 anos, o número de pedidos de refúgio aumentou 800% no Brasil. Apenas o posto da Polícia Federal no município de Caxias do Sul viu saltar a demanda de uma média de 185 solicitações por ano para 1.215 só em 2014. A gente tem discutido em vários fóruns essa questão da imigração e a gente compreende que a iniciativa sempre tem que ser do poder público, né, para pensar políticas públicas para os imigrantes. Em Caxias do Sul, a gente não tem esse protagonismo da prefeitura, embora tenha se comprometido ainda no ano passado de criar um comitê municipal que tratasse sobre essa questão dos imigrantes e fizesse esse diálogo entre os órgãos federais, estaduais e a sociedade civil, mas não se avançou e as últimas falas é de que não será realizado esse comitê, não será proposto pelo Executivo. Até junho deste ano, o Centro de Atendimento ao Migrante de Caxias do Sul já havia cadastrado mais de 3.000 estrangeiros em processo de refúgio. Sem trabalho e acesso facilitado a serviços públicos, africanos e haitianos dependem da solidariedade para se manterem no país. E essa ajuda, muitas vezes, vem dos próprios compatriotas. O senegalês Billy é uma dessas pessoas. Ele chegou em Caxias há 6 anos e conquistou a permanência no país. Tem algumas guri sentindo mal, foi nos postou ali, ele diz, tem que ter uma pessoa que traduz para ti, senão a gente não vai te atender. E com certeza, né? Eles não saberam falar contigo, não tem como atender você, entende? E aí a gente observa que, de fato, nessa época, essa população eles sofrem muito mais com doenças respiratórias, gripe, pneumonia, resfriado, né? E além dessas doenças, os imigrantes têm que lidar com outro tipo de dor, a saudade. Então, a gente vê muitas pessoas que ficam anos no Brasil separados de sua família até se regularizar de fato. Pensando nessa necessidade, Billy também se tornou empreendedor e abriu em Caxias um posto de ligações internacionais, que facilita o contato dos estrangeiros com as famílias a um preço menor que o habitual, cerca de 85 centavos o minuto. E o sucesso é tanto que Billy até contratou uma brasileira. A gente é uma cultura bem diferente, assim, meio um choque de realidade, mas é maravilhoso conhecer um pouquinho mais o pessoal. Tu quer crescer, se luta. Pensa que, eu estou no Brasil, não é meu país, mas eu vou lutar para conseguir tudo que eu pensava para construir lá no meu país. Hein? Brasil muito bom. E ainda a esperança desse pessoal, então, na busca por trabalho. Paim, essa é a principal busca deles quando chegam na nossa região, né? O trabalho, o emprego. Como você percebe que essa questão pode ser trabalhada para evitar que esses imigrantes que vêm para a nossa cidade, por exemplo, acabem nas ruas por não ter um local, por não ter um trabalho? Bem, primeiramente, meu boa noite, Roger, demais convidados do programa. É um prazer estar com vocês aqui. E, enquanto Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, nós temos uma série de programas e projetos que a gente administra ali, são mais de 35 programas e projetos na Secretaria, né? Alguns deles voltados à formação e à qualificação profissional e que estão abertos à população em geral, né? E também àquelas pessoas que vêm, né? Como é o caso dos haitianos e senegaleses que estão chegando na nossa cidade. Muito embora tenha alguns dados aqui para apresentar, por exemplo, com relação à procura, né, desse pessoal nos programas, não tem sido muito efetiva. No ano passado, nós tivemos, por exemplo, num programa de formação e qualificação profissional, 2 haitianos se inscreveram, um fez metade do curso e desistiu, o outro foi até o final, né? Neste ano, nós temos 11 inscritos no programa Mundo do Trabalho.
Nesse programa, por exemplo, são ofertados 32 tipos de cursos, inclusive o curso de idiomas, que antes no programa Trabalho 10 não era vamos assim, ofertado. Neste ano nós temos os cursos tanto de língua portuguesa, quanto de língua espanhola, quanto de inglês, né? Então, nós temos procurado fazer na Secretaria alguns programas que possam atender também esse público que aqui chega. Agora, no início, na verdade, eu acho que, como todas as outras cidades do Brasil que tiveram um aporte, uma procura grande de imigrantes, nós tivemos dificuldades. Acho que hoje alguns processos estão melhorando, muitos conseguiram se colocar, né, e com esforço próprio, diga-se de passagem, aqui no mercado de trabalho. No ano passado, nós tivemos uma procura de cidades aqui da região, citar um exemplo aqui de Estância Velha, na região metropolitana, que nos ligou atrás, né, de informações sobre esse pessoal procurando, inclusive, essa mão de obra. Nós estivemos, inclusive, lá procurando o CAN, a irmã Maria do Carmo, estivemos com a irmã lá em Estância Velha, em São Leopoldo, fazendo contato com algumas agências de emprego, inclusive, lá naquela região, procurando colocar a Secretaria à disposição, né, para ajudar naquilo que fosse necessário. E essa transversalidade, na verdade, ela tem sido feita mais pela FAS, a Fundação de Assistência Social, aqui no município. Paim, a gente tem uma lista de pelo menos 300 desempregados, né, aqui em Caxias do Sul. Nesses cursos de capacitação, existiria vaga para todos essas pessoas que pelo menos estão nessa condição agora? Para os haitianos que se inscreveram, para as 11 pessoas estrangeiras, na verdade, todos eles foram haitianos este ano que se inscreveram no mundo do trabalho. Todos eles foram contemplados. Então, tinham 950 inscritos para 500 vagas. 11 se inscreveram, os 11 foram incluídos no programa Mundo do Trabalho. Se tivessem procurado mais, com certeza nós tínhamos vamos assim, atendido a todos que tivessem se inscrito. Agora, talvez falte aí uma articulação maior dentro desse processo, mas nós estamos à disposição, enquanto Poder Público, enquanto Secretaria, né, para acolhê-los nas próximas etapas dos cursos. Irmã, é por aí o caminho para tentar resolver essa questão, principalmente do desemprego? Bom, boa noite, é uma satisfação a gente estar aqui podendo debater um tema que ele é tão, digamos, é tão quente, viu? Porque demanda aí, suscita várias discussões. E quando a gente toca nessa questão, principalmente de como o município tem lidado com isso, Paim, eu vou ter que discordar de ti, porque assim, a gente sabe que a gente tem muita dificuldade. Eu até estava pensando assim, esses meninos que se inscreveram, por que desistiram? A gente sabe que existem barreiras linguísticas, barreiras até mesmo de acesso dessa população a esse tipo de curso, e que daqui a pouco não facilitam a integração e o acesso, principalmente, àquilo que provavelmente o município oferta para os nacionais. E hoje a gente, infelizmente, ainda não tem uma articulação das ações, tanto do município, a gente pode pensar até mesmo a nível de Estado, com relação a esse público, essa população que está aí. Então, via de regra, há serviços que são disponibilizados, sim, a gente tem que reconhecer, né, em que há esforços, mas não há a efetivação do acesso dessas pessoas, porque não se pensa a especificidade dessa população que tem demandas que são diferentes das demandas do nacional. Então, em termos de trabalho, principalmente, eu acho que existe uma rede de solidariedade entre os próprios migrantes, e está aí, acho que os dois presidentes das associações que nós temos aqui, tanto os senegaleses quanto os haitianos, há esforços da sociedade civil, e aqui eu coloco o CAN dentro desse âmbito, no sentido de favorecer que as pessoas possam, de alguma forma, ingressar no mundo do trabalho sem maiores traumas, né? E a gente tem muitas empresas que nos procuram lá diretamente e dizem, olha, nós temos interesse em contratar essa mão de obra. A gente tenta facilitar isso, mas é um caminho árduo, viu? Não é algo que vai acontecer naturalmente. Então, eu acredito que se poderia avançar muito assim nesse sentido, porque o trabalho para o migrante, ele resolve 50%, se não é mais, dos seus problemas. Os meninos dizem, eu não preciso de nada, só preciso de trabalho aqui. E até mesmo porque a gente sabe que os migrantes que vêm para cá, eles têm um comprometimento com a rede familiar que ficou no país de origem. E são comprometimentos sérios. Assim, as pessoas que ficaram lá, elas dependem das remessas que esses migrantes irão enviar daqui. Até mesmo porque uma viagem transnacional, se nós pensarmos hoje, ela tem um custo altíssimo. Essas pessoas investiram muito recurso para poderem fazer essa viagem que foi relatada ali pelo Papa, né, que passa pelo Equador, passa pela Bolívia. E então
de alguma forma, as famílias esperam um retorno disso, né? E aí são questões sérias de sobrevivência. E, infelizmente, hoje a gente não tem pensado isso. A gente fez algumas experiências em nível de parcerias com o Pronatec, com outras instituições, até com voluntários, mas não se tem hoje articulado, pensado, planejado ações específicas que essa população demanda em termos de trabalho. Renan, você tem um estudo que está sendo desenvolvido ainda, né, um estudo de mestrado, aqui na nossa região, estudando essa relação, né, dos senegaleses, a religião deles também. Mas tu também tem um estudo anterior, que é na cidade do Rio de Janeiro. Ainda faz parte desse estudo, mas você fez antes no Rio de Janeiro, que tem um fluxo migratório há mais tempo, né, o dobro de tempo do que aqui na região, cerca de 10 anos. Qual a principal diferença? Eu queria saber, na verdade, o que tu percebe de diferença entre a cidade aqui de Caxias do Sul e a cidade do Rio de Janeiro? De que forma eles lidaram, por exemplo, com o acesso a políticas públicas ou aos serviços públicos, como saúde e até mesmo aos postos de trabalho, né, treinamentos, enfim? Boa noite a todos. Respondendo a sua pergunta, eu acredito que a forma como Caxias do Sul, a forma como eles se organizam, como eles já sustentam as suas próprias redes de solidariedade, de organização, como Caxias tem um fluxo muito maior de imigrantes e, vamos dizer, um padrão migratório diferente do Rio. No Rio você tem uma migração progressiva, mas muito diminuta. Você tem muito poucos imigrantes lá, senegaleses. Eu estimo que no máximo 250 pessoas. Em Caxias tem cerca de 3.000, parece, né? 2.000 e alguma coisa. Parece que a forma como eles se organizam e a própria cultura da imigração de Caxias possibilitou que um diálogo maior fosse feito entre a organização própria deles e o poder público e a sociedade civil de Caxias. Eu percebo que o acesso aos serviços públicos no Rio, em relação aos migrantes, é um caráter muito mais individual do que coletivo. Assim, parece que eles se organizam entre eles e, quando surgem as dificuldades, eles mesmos se encaminham para poder fazer esse atendimento, né? Parece que Caxias, o encontro mesmo da comunidade com o poder público, gera uma possibilidade maior de diálogo, né? Essa é a visão que eu tenho da diferença do procedimento, né? Certo, Renan, obrigado. Eu quero falar rapidamente com a Mônica Montanari, que hoje está aqui também participando do programa. Já vai estar no armazém, né, Mônica? Mas eu quero saber a tua opinião, Mônica, enquanto, enfim, moradora de Caxias, também advogada. Esse acesso dos estrangeiros aos serviços públicos, por exemplo, a posto de saúde, a treinamentos, na tua avaliação, como é que isso poderia ser facilitado para eles? Por exemplo, eles têm uma barreira linguística na questão do atendimento médico, por exemplo. Rogério. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui. Estou de penetra no assunto. Boa noite, as meninas. Mas eu concordo com o que a Maria falou dessas dificuldades que tem. Eu tenho vizinhos de porta no meu prédio que são haitianos e eu percebo que ainda assim o Pierre, talvez vocês conheçam, né? E às vezes eu percebo a dificuldade que tem de comunicação quando chegam algumas pessoas para visitá-los. Eu acho que a gente tem que fazer bem a meia-culpa, sabe? Tem a questão do poder público. Eu acho que a nossa população tem ainda muito calcado essa questão cultural de ficar se orgulhando que é italiana, que Caxias é uma cidade italiana. Caxias, o mundo é múltiplo, sabe? Nós temos que nos abrir para isso. O mundo mudou. Essas pessoas nos procuram e nós temos que possibilitar que elas tenham acesso. Nós temos que tratar as pessoas da forma como nós gostaríamos de ser tratados. Essa é a verdade. E a capacitação de mão de obra me parece a primeira questão. Que quando a Maria fala da questão do trabalho, com o trabalho tu começa a ter uma rede de amigos, tu começa a ter o poder, a aceitação. Então, eu acho que essa é a grande questão. Como possibilitar que tenham acesso? Será que nós garantimos no nosso dia a dia a fraude da igualdade, que eu tenho dito cada vez mais que a gente está fraudando a igualdade em todas as questões. E eu acho maravilhoso que eles tenham vindo para cá, que faz com que a gente ponha o dedo na nossa ferida e pare com esse discursinho da igualdade, sabe? Faz com que a gente olhe para dentro da gente e diga: o que eu estou fazendo de conta que eu trato bem as pessoas? Sabe? Vamos conversar com eles, então. O Pascal é presidente da Associação dos Haitianos aqui em Caxias, né, Pascal?
há quanto tempo tu estás aqui na cidade e como vocês percebem esse acesso à saúde, esse acesso à educação aqui na cidade, aqui na região? Boa noite, meu nome é Pascal. Essa questão, eu tenho 2 anos e meio aqui no Caxias do Sul. A primeira vez que eu cheguei aqui, eu não sei nada sobre nada aqui. Só eu aqui, compro aqui. Bem, agora eu começo a saber mais coisas aqui no Caxias do Sul. Sobre a educação, é mais difícil para a pessoa haitiana. É mais difícil. Por quê? Primeira razão que é mais difícil para eles, porque aqui no Caxias do Sul, mais pessoas não conseguem ir lá na escola. Como? Porque a pessoa trabalha todo dia inteiro. Entendeu? Depois que ele sai do serviço, ele chega lá na casa dele, ele não tem mais tempo para ir lá na escola. Tem pessoa que gosta de ir, mas não tem capacidade de ir. Só esse problema para imigrante haitiano. Mesma coisa para o Senegal também. Todos os imigrantes que é aqui, se ele conseguir emprego, tem que deixar emprego para ir à escola. Se ele não deixar emprego, não vai conseguir. Eu também gostaria de estudar, mas não tenho capacidade de estudar. Porque agora eu saí de serviço agora. Agora, se eu cheguei lá na minha casa, o que eu vou fazer? Eu vou tomar banho, depois faço o jantar, comer, já não hora para dormir. Mas esse problema que nós confortar. Outro problema, massa que nós temos aqui. Quase haitiano começa louco. Como ele começa a pensar mais. As dificuldades que ele encontrar aqui é mais forte para eles. Ele pensa que esse país, isso aqui, Brasil, é um país bom para viver. Agora, nós começamos a saber um país que não é bom para viver. Como? Tem mais estrangeiro que entrar aqui, mais haitiano que entrar aqui. Mas tem mais haitiano que tem familiar, que deixa a família. Ele começa a preocupar sobre a família aqui lá no Haiti, e a pessoa não tem visto para visitar a família. Esse é o problema para eles. Cada pessoa começa a pensar, começa louco. Maria do Carmo já sabe, mas aqui já louco, é. Tem Samuel que pensa mais sobre família, tem outro calhar, tem mais pessoas assim. Esse é o problema para eles. Outro problema, eles têm problema de emprego agora. Tem quase pessoa haitiana, e Senegal também, que não trabalha. Eu não sei como vocês vai ajudar eles a conseguir emprego. Pascal, vamos continuar debatendo isso daqui a pouquinho, então, porque agora a gente vai fazer uma pausa, porque o Marcos Mantovani agora vai conversar, então, com a Mônica. Mônica, vou te acompanhar até aqui o armazém, pode ser? Ótimo. Serei bem acompanhada. Vai conversar agora com o Marcos um pouquinho sobre cultura, Roger. né, Marcos? Muito Daqui a pouco a gente volta a falar. Mônica, por favor, seja bem-vinda. Já participou do Rede, agora é o armazém, né? Olha bem. Fala de literatura, né, Mônica? Mônica Montanari, advogada e escritora. Amanhã ela está lançando lá no Arco da Velha, a partir das 19h30, o livro Carne Nua. E aí, Mônica, tudo bem? Expectativa? Oi, Marcos. Obrigado pelo convite. Antes de mais nada, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e, desta vez, divulgando o meu trabalho, né? Claro. Sim, expectativa. É inevitável. Bom, né? É bom esse momento. O friozinho na barriga sempre fica, mas vamos lá. A gente vai dividir essa conversa em 2 momentos, tá, Mônica? Agora e depois no segundo bloco. Queria que tu falasse um pouco da Tereza, né? Por exemplo, eu vou ler um trecho bem rápido aqui da Tereza, que é a narradora. Vamos lá. Penso na noite de ontem, no que ela quis dizer para mim. Será que em algum momento eu acreditei que as rochas no meio do riacho poderiam ser firmes e que eu podia me salvar de mim? Eu percebo que ela conversa muito com ela mesma, ela tem esse monólogo, né, esses questionamentos, né? Fala um pouco dela. Na verdade, a Tereza, inicialmente, quando passou o projeto no Financiarte, que tem apoio público, a avaliação estava que era um solilóquio emocional. E eu fiquei pensando, o que é um solilóquio, né? Que é essa conversa interna, conversa consigo mesma. E eu acho que a característica básica da Tereza é esse descobrir-se. Né? Ele é um romance escrito em prosa poética, e o romance, essa relação romântica, não é o amor romântico, é a relação romântica que a personagem consegue desenvolver consigo mesma. Né? E a Tereza é fortinha, né? Em muitos momentos, né, percebo, identifiquei que ela, claro, ela vai contando para o leitor, mas ela se dirige a uma pessoa que está ausente, né, Mônica? Então ela faz esse diálogo, né? Ela tem esse vazio dentro dela, de certa forma.
Olha, Marcos, às vezes eu fico me perguntando muito se é para uma pessoa que está ausente ou se é para uma pessoa que ela está descobrindo. Que é essa questão da internalização do questionamento, esse descobrir-se, né? Então, eu acho que quando ela questiona o externo, o que não está com a função de se descobrir, né? Não é porque a questão da assim, por que você não está aqui? Tá? Por que você não está aqui, mas por que eu vou buscar dentro de mim este outro, né? Que vai ter que me dar esse suporte no momento. Você chama de movimentos, né? Você faz essa divisão muito interessante, né? Os movimentos do seu livro. Porque, na verdade, é um romance de movimentos, né? Porque a gente não se dá conta de como tem o encantamento numa história amorosa, o desabrochar, o dar certo ou dar errado, e o que é esse dar errado, que eu acho que é o grande questionamento, né? Mas eu não sabia como colocar tudo isso. Isso eu tenho que agradecer ao Antônio Renato, que é meu amigo, né? E na época era meu namorado, que é músico, e ele que me deu a dica. Moni, faz em termos de música, faz como os movimentos musicais. Certo. Cria, né, o prelúdio, depois vai adentrando até o ápice. E essa foi a grande dica, eu acho que ficou bem legal. Mônica, literatura é um território livre, ou seja, quando você ficcionaliza uma história, você tem liberdade para fazer o que você quiser. O que você pensa disso? Você toca em alguns pontos muito densos aqui nesse livro, acho muito interessante. O que você acha desse território livre da literatura? Eu acho que ele é extremamente necessário, né? Eu acho que a gente, no dia a dia, vamos colocar nas nossas profissões, tu também é escritor, né, Marcos? Eu, como advogada, a gente tem uma necessidade de transbordamento. E eu acho que a literatura nos permite isso, né? Esse transbordar emocional, essa ficção, acho que ela é saudável. E eu acho que os nossos leitores nos buscam por identificação, né? O que faz com que eu pense que literatura é terapia, né? Porque é necessário que as pessoas tenham, de alguma forma, esse alavancar-se em algo que não seja só o concreto, só o que existe, só o pragmático, sabe? E essa é a função, para mim, da literatura, uma função social, né? Uma função quase de saúde pública. E dá a impressão que alguns leitores sempre tentam identificar na personagem traços do escritor, né? Como é que tu lida com essa dualidade e com essa dúvida que eventualmente surge? Eu acho que sempre tem. Eu não vou dizer que as questões são confessionais ou que é a minha história, mas a forma como tu te dirige, a forma como tu cria personagem, acho que tem presenças nossas, sabe? Não é confessional, mas tu dá o nó. A amarração é tua, então tem a nossa cara aí como escritor. Aqui tem coisas de observações de vidas de homens, de mulheres, de heterossexuais, de homossexuais, de bissexuais, para construir essa minha personagem, né? Mas o nó quem deu fui eu. E aí tem a minha cara. Você tem muitas referências culturais aqui dentro desse seu livro, escritores, música. E na sua apresentação você fala da Ana Cristina César, né? Queria que você falasse um pouco sobre ela e se ela é a grande influência para a tua literatura. E quem mais é que te influencia, Mônica? Olha, eu gosto muito da Ana Cristina César, né? Eu acho que ela tem uma escrita, uma prosa poética também, só que ela escreve mais versos menores. Acho ela de uma importância vital para a literatura brasileira, muito pouco estudada, né? Muito pouco lida. Gosto dela. Acho que hoje mesmo me perguntaram quem eu estou lendo, quem eu gosto de ler. E eu vou dizer assim, hoje eu leio Ana Cristina César, hoje eu leio Clarice Lispector, tem uma menina brasileira que eu gosto bastante, a Tatiana Salem, né? Caio Fernando, para mim, eu gosto pra caramba. Lia Luft, antes de virar de autoajuda, eu gostava bastante. Quarto Fechado, Asa Esquerda do Anjo, As Parceiras. Paulo Leminski, Eduardo Saramago, Livro dos Abraços, sei lá, eu vou te dizer, tem tantas referências. Deixa eu tocar rápido num ponto, né? As pessoas às vezes ficam ansiosas para qualificar o livro, colocar esse aqui é um romance, é um conto, é poesia. Você faz aqui uma prosa poética. Como é que você vê esse seu estilo? É muito difícil. Quando eu vou escrever, eu vou te falar, quando eu escrevi, eu não sabia, eu ia colocar como poema,
né, quando eu elaborei o projeto. Quem me ajudou a definir que era um romance que tinha linearidade foi o Nivaldo Pereira. Prosa poética. Ele é um romance escrito em prosa poética. E daí eu, jura que dá para fazer isso? Sim. Daí o Charles Tonnet, que foi um dos julgadores, ele me disse, claro que sim. Dá para fazer qualquer coisa. Mas a gente sempre fica muito, porque a gente está muito preocupado com como vai ser classificada, a questão estanque. Mônica, faz o convite, por favor. Amanhã, dia 5 de agosto, às 19h30, lá na Livraria do Arco da Velha, na Rua Doutor Montauri, 1570, a descidinha para o Parque dos Macaquinhos. Espero todo mundo lá. O preço está bom, é importante também falar isso, como tem apoio do Financiarte, está R$ 24,90. E tem uma arte gráfica maravilhosa, que eu também estou salientando, que é do Hernani Carraro, que conseguiu ler o que eu queria fazer e dar cara para o livro como eu queria. Muito bom trabalhar com pessoas que nos sentem. Obrigado pela presença. Boa Obrigada sorte e desejo muito sucesso. Espero amanhã e espero todo mundo lá. Conversei aqui no Armazém com a escritora, advogada Mônica Montanari, que amanhã, então, está lançando Carne Nua lá no Arco da Velha. Bruno, interatividade. É isso aí, Roger. Ainda dá tempo de participar ao vivo aqui do Rede de Olhares. É só mandar sua pergunta, sua sugestão através do Twitter, pelo @UXTV, facebook.com/UXTV e também ligar no 3218 2194. E agora a gente confere a agenda cultural. Sexta-feira, a editora Belas Letras promove um bate-papo com o músico e escritor Tico Santa Cruz sobre comportamento nas redes sociais. O evento acontece na Biblioteca do Largo da Estação, das 18 às 19h30. Após o bate-papo, haverá sessão de autógrafos. A entrada é franca. Neste sábado, dia 8 de agosto, acontece a terceira edição do Food Park no Moinho da Estação. É do meio-dia às 7 da noite, Rua Coronel Flores, 810. A primeira edição do Baile Invencível é nesta sexta-feira, dia 7 de agosto. 3 bandas e 2 DJs serão os responsáveis pela trilha musical da noite no Aristos London House, a partir das 23 horas. Ingressos a R$ 20 antecipados na RIP e na Casa Paralela e na hora 25. Várias opções aí então. Obrigado, Bruno, pela interatividade e também pela agenda cultural. Agora eu quero falar com o Billy que faz cerca de 6 anos que está em Caxias, né, Billy? Presidente da Associação dos Senegaleses aqui. É diferente, Billy, hoje as pessoas quando chegam hoje tu é um ponto de referência, né? As pessoas vão direto te procurar. É diferente para quem chega hoje do que quando tu chegou? É mais difícil ou é mais fácil? Boa noite para todos também. E a gente pode dizer assim, ó, tu veja os tempos de repente que eu chegaram aqui, tipo, eu cheguei mais com 4 pessoas e teve 4 antigos também que moravam aqui trabalhando na empresa, que tratou gente para vir aqui. Então, se a gente veja mesmo a gente vindo aqui, tipo assim, e eu tô me lembrando que a primeira vez que a gente saiu para pedir coberta foi ali na igreja que a Irmã Maria estava lá no de Vioriço. Então, essa época a gente não conhecia a Irmã Maria, tipo assim, sabe? Mas a gente ia por buscar ajuda para a igreja. E hoje, o que é mais fácil, a diferença que tem? Tipo, tu chega, tem um Billy, tem a Irmã Maria, tem cão, tem que posso te orientar, posso te dizer aonde que tu posso ir, tipo assim, eu cheguei na cidade, não tem aonde fica, tem uma casa de associação. Então, se tu compara com isso, diz que hoje está bem mais fácil o tempo que nós chegamos. Com certeza, a gente veja a crise hoje, o tempo que as pessoas chegaram aqui, que está difícil as empresas para contratar pessoa, com certeza. Essa é nossa época. E a empresa foi buscar nós até no Passo Fundo para buscar para a gente vir aqui trabalhar. Então, se tu compara esses dois nas empresas, tu veja que antes era mais fácil, mas tu veja por causa de ajudar os línguas, de dizer, tu posso ir aí, qualquer coisa me liga, ou acompanha. Então, se tu olha hoje, essa época que eles chegaram, pode dizer que é bem mais fácil para eles, tipo assim, entende? Então, você pode dizer que hoje está bem mais fácil. Quem está chegando, tipo, por causas línguas, né, que as possam acompanhar, os campos tá aí, outras pessoas que estão ajudando tá aí. Então, você pode dizer que é mais fácil essa época que eu chegava mesmo. E o acesso, Billy, aos serviços públicos, por exemplo, ao atendimento de saúde, ainda vocês encontram problemas, barreiras, principalmente com a língua?
Sim, na verdade, o língua por primeiro barreira que os imigrantes encontram, tipo, uma língua que tu não falava no tua país, tipo assim, chegaram toda diferente. Então, é isso aí que a gente encontra todo lugar, pode dizer, sabe? Porque se tu veja a área de saúde, tipo assim, como eu falava, né? As pessoas foi lá para pedir o atendimento, às vezes, tu não fala português, então vamos ligar para uma pessoa que possa te ajudar. Às vezes tu podes fazer traduzir no telefone, às vezes eles te pediu para tu venha estar no posto, senão não vai conseguir atender ele, entende? E com absoluta também, né? O médico não entenderam o idioma que eles falam, com certeza nem sabe, o cara nem vai saber que ele possa explicar aonde que está doendo, tipo assim, entende? Então é uma coisa que a gente está sofrendo bastante. E como que está chegando muita gente, com certeza as dificuldades de saúde vai aumentando, tipo assim, sabe? E eu e a irmã Maria, outras pessoas que ajudam, podem acompanhar, mas com certeza, daqui a pouco chamam outro lugar. E com absoluta, às vezes, tem que ter uma pessoa que conseguir falar português bem para conseguir ajudar para atender aquele guri. Obrigado, Billy. Irmã Maria, o que falta, de repente, para que políticas públicas mais consolidadas envolvendo principalmente a questão dos imigrantes, mas também de todos os estrangeiros que visitam a nossa cidade, ela seja consolidada aqui? Bom, eu diria assim, nós temos duas grandes dificuldades, tá? Uma ela é de nível mais macro, ou seja, hoje o Brasil ainda está gramando um caminho de constituir uma legislação migratória que abrace essas novas situações hoje desses novos grupos de imigrantes que procuram o Brasil. Então a gente tem muitas lacunas na nossa legislação que dificultam a integração, os processos de integração dos migrantes aqui no Brasil. E a nível local, nós temos uma outra dificuldade que eu acho que é a falta de articulação daquelas ações que são desenvolvidas. E aqui assim nós temos feito até uma defesa chata e intransigente da criação de um comitê que pudesse reunir ali representação do poder público, da sociedade civil, de empresários, e que assim sentassem numa mesa, bom, o que a gente tem que pensar no sentido de favorecer, de qualificar, de ajudar, de integrar essa população migrante que vem chegando ao município. Então, acho que em termos assim de integração e de acesso, e aí entra a questão do acesso às políticas públicas, porque assim, o posto de saúde está lá, a escola está lá, a SDE está lá, mas a forma como esses migrantes hoje conseguem acessar, ela é praticamente nula, porque há, como foi dito antes, a barreira linguística, há um entendimento muitas vezes, e eu digo não só do gestor, mas também às vezes do próprio funcionário, do servidor que está lá, que muitas vezes não entende esse imigrante como um sujeito de direitos. E aí, de fato, a gente acaba, acho que, brincando de fazer democracia ou brincando de igualdade, porque se eu admito essa pessoa só do ponto de vista laboral, se eu garanto para ela o mínimo que está garantido lá na legislação enquanto CLT, até que ele tenha uma carteira de trabalho, então não tô tendo um tratamento igualitário, porque a igualdade ela não pressupõe tu nivelar as necessidades de todos num bolo só, né? E aqui nós discutimos antes no intervalo com o Ipaim, dizendo assim, bom, há uma crença, um mito de que se a gente favorecer de alguma coisa, assim, se a gente preparar o terreno para essas pessoas sentarem confortavelmente, então vai vir muita gente para cá. E não é verdade. Se a gente pegar, por exemplo, a própria questão dos Estados Unidos e outros países que têm políticas migratórias muito duras, e talvez até muito mais duras do que a nossa legislação atual com relação aos migrantes, isso em nenhum momento refriou, esfriou a questão do movimento migratório de populações para esses países. Então, não é o fato da gente, de alguma forma, favorecer a integração que vá necessariamente causar digamos assim, como muitas pessoas costumam dizer, uma invasão dos migrantes em Caxias do Sul, né? Paim, assim como aconteceu na Copa do Mundo, agora em 2016 a gente vai ter as Olimpíadas aqui no Brasil, que os especialistas dizem que pode ser aí uma porta de entrada para que estrangeiros venham para o país, né, com visto, né, legalmente, mas acabem ficando por aqui por essa facilidade. Caxias do Sul está pensando nisso, de repente está se preparando para um novo fluxo grande, de repente, de pessoas que possa vir para cá no próximo ano? Como é que vocês estão pensando essa ideia?
Bem, tem uma série de considerações a fazer. Primeiro, eu não concordo com a irmã Maria do Carmo de que é um mito esse processo de que se tu melhora as condições, isso acaba atraindo mais pessoas, né? A própria fala do Billy diz isso claramente de uma certa maneira, né? Se tu coloca toda uma infraestrutura para receber isso e atrair, é óbvio que as pessoas vão vir. Agora, o Poder Público de Caxias do Sul nunca fez, jamais vai fazer nenhuma ação para dificultar a vinda. Essa é uma problemática de legislação a nível nacional, a nível federal. A irmã Maria do Carmo colocava isso. Nós ainda carecemos de avançar nessa legislação. Agora, em Caxias do Sul, eu duvido que qualquer estrangeiro que aqui tenha chegado, seja haitiano, seja senegalês, possa dizer que foi procurar um atendimento público numa unidade básica de saúde ou em qualquer outro órgão da prefeitura e que não tenha sido atendido. A barreira da língua, ela é óbvio que dificulta o atendimento. Agora, jamais vai haver uma negativa do poder público, né, de atender quem quer que seja. Isso nós jamais vamos fazer, ter uma negativa. O que talvez nós precisemos melhorar nesse contexto, né, é nessa linha que a irmã Maria do Carmo diz, a gente cobra insistentemente, quem sabe um comitê municipal bom. Tudo isso acho que tem que se construir, tem um tempo para ser construído. Nós também fomos pegos, todos nós, né, há alguns anos atrás, o mundo foi pego de surpresa por algumas migrações, especialmente o mundo latino-americano, com esse fluxo migratório do Haiti e do Senegal, né? Se nós formos olhar hoje a realidade, por exemplo, na Grécia, quantos mil mortos, né, ocorrem lá naquela região, tentando atravessar o oceano para chegar em outro país, né, e quais são as dificuldades que tem lá e que tipo de acolhimento tem lá. O poder público municipal, sozinho, ele não tem, a gente olha a sociedade, parece que a sociedade de Caxias é o poder público, é a prefeitura que tem que resolver todos os problemas, e a sociedade não é só o poder público, a sociedade é o conjunto de cada um de nós que vive e habita esse espaço comunitário. Então, o município de Caxias, uma prova real de uma dificuldade que nós encontramos para falar isso, pontualmente nessa área da saúde. Agora, a questão de 15 dias atrás, o prefeito, reuniu com todos os prefeitos da região, expondo um problema, uma ferida que há no atendimento público à saúde, porque Caxias, como polo, acaba atraindo e atendendo pessoas que vêm de Bom Jesus, de Jaquirana, de São Francisco, de Vacaria, toda a região vem para ser atendida em Caxias. E o município de Caxias do Sul sozinho paga esta conta, né, de todos esses municípios. E esse cálculo também precisa ser feito. E aí sim, nós, ao mesmo tempo, jamais vamos criar nenhum tipo de política ou de ação que possa impedir essa vinda. Agora, criar um mecanismo de favorecimento à vinda também não pode ser feito. Isso tem que ter um equilíbrio, nós temos que conversar entre os entes, com quem está chegando, tem que conversar com a questão empresarial, né? Como disse o Billy, os primeiros 4 que chegaram, eles foram buscados fora daqui. Não foi o poder público, não foram eles que pediram para vir. Eles foram buscados fora daqui. Né? E a partir dessa experiência positiva, tu atrai mais 4, mais 10, mais 50. Caxias se tornou um atrativo e ela sempre me permite só terminar esse raciocínio. O que Caxias do Sul é? No início da década de 80, década de 90, a maior parte da população de Caxias não era sequer nascida em Caxias. Eu mesmo sou natural de Vacaria. Hoje, aqueles que migraram para cá, constituíram família aqui, nós já temos uma maioria de caxienses nascidos em Caxias, nativos, né? Mas essa realidade migratória, ela precisa ser mais discutida. Você colocou essa questão, né, de colocar na balança, né, os prós e os contras, e justamente essa balança não viria por meio de uma comissão para discutir essa relação envolvendo prefeitura, CAN, FAS, e por que de repente não se avança nesse ponto? Bom, da minha parte, a irmã Maria do Carmo testemunha. Eu, quando fui procurado por um empresário ali da região metropolitana, né? Eu procurei imediatamente a irmã Maria do Carmo, me coloquei à disposição. Os programas que a Secretaria tem, onde está na nossa alçada, nós temos procurado atender todos aqueles que nos procuram, né? Eu disse antes no início, inclusive a minha fala, todos foram 2 no ano passado que procuraram, foram atendidos. 11 haitianos esse ano, os 11 estão contemplados no curso. Se tivesse sido 20, se tivesse sido 30, se tivesse sido 50, com certeza seriam acolhidos. Agora, talvez falte sim um pouco mais de articulação. Agora, essa articulação, ela não precisa ser necessária obrigatoriamente puxada pelo poder público. Certo. Nós temos aí as academias, as universidades, nós temos associações, tem um mundo na sociedade que precisa se articular também junto com o poder público. Irmã.
É por aí o caminho? Começa na articulação e como fazer isso? Olha, acho que eu e o Paim não vamos concordar nunca aqui, mas enfim. Eu acho que, claro, se entende hoje que a questão de atendimento ao migrante, é claro que não é uma prefeitura que vai dar conta sozinha. Agora, que tenha que haver algum movimento mínimo, digo mínimo aqui, né, de articulação das ações, de pensar intersetorialmente, de puxar a sociedade civil, de puxar o empresariado minimamente para um debate, para um diálogo acerca disso, isso é atribuição do poder público. Porque a sociedade civil, a igreja, eu posso dizer aqui também, tem um limite de atuação. Eu não posso, o CAN ou a igreja, a gente não pode ir lá meter o nariz no dedo meter o dedo no nariz do governo federal para apontar uma situação, e a gente fala questão em termos de recurso, que não é atribuição da sociedade civil, que seria atribuição da prefeitura. Então, o que falta nisso tudo, Painho? O que falta nisso tudo? Eu acho que aqui, abrindo mão de todas as paixões e etc., eu acho que falta uma maior articulação, uma maior movimentação, eu diria, um maior protagonismo, porque se hoje os migrantes estão aqui, como tu bem disse, e conseguiram galgar aí uma certa estabilidade, é muito por conta do esforço próprio e é muito por conta da solidariedade da sociedade com relação à situação deles. E a solidariedade até mesmo dos empresários, que dizem, bom, né, eu vou dar uma oportunidade para essas pessoas que estão aí. Né? E eu preciso dizer uma coisa, assim, o nosso prefeito Alceu, inclusive, logo no início desses episódios, né, ele diretamente ligou ao ministro da Justiça, dizendo ao governo federal, olha, nós precisamos que vocês façam a parte de vocês. Qual é a parte? Sentem conosco, dialoguem conosco, alcancem também parte de recursos e nessa balança o município de Caxias do Sul está aberto a fazer essa construção. Então, falta também do poder público federal, né, uma atitude mais forte para dizer, bom, se há lá essa cidade do sul do país que acolhe esses imigrantes e sempre acolheu, né, e tem dificuldades para fazer um atendimento mais amplo, é preciso que venha uma parceria maior para que a gente possa atender de forma melhor. Da nossa parte, nunca faltou esforço. Talvez a gente tenha pecado em algumas coisas e isso a gente pode tranquilamente discutir e aperfeiçoar e melhorar. Renan, você, vindo do Rio de Janeiro, vindo de fora, chegando agora aqui, tomando conhecimento, tendo contato também com senegaleses aqui da nossa região, como é que tu avalia essa situação? Bom, eu acredito que esse fenômeno que tem acontecido em Caxias, a proporção do fenômeno, é muito interessante para se pensar que tipo de acolhimento, qualquer sociedade que acolhe hoje imigrantes, que tipo de discussão é necessário que se tenha para que se perceba qual o valor do ser humano e que não apenas se vira um debate em termos numéricos ou de proporções de quantidade de empregos, mas que tipo de valor essas pessoas podem agregar culturalmente para uma região. Porque, por exemplo, os senegaleses, eles são uma matriz cultural importantíssima da África. Ou seja, e pensando as relações que o Brasil tem culturais com o continente africano, como seria interessante aproveitar esse recurso humano e não apenas material ou físico, laboral, mas pensar de que forma essa vinda para cá pode enriquecer a sociedade de outras formas que não apenas esses cálculos habituais que nós fazemos, né? Números de empregos ou números de gasto com saúde pública. Isso, claro, é importante, mas eu imagino que é preciso que se amplie a forma de se compreender essas relações, esses movimentos, que fazem parte das migrações internacionais ou Uma coisa só que chama muito a atenção, o Billy já falou outras vezes também, apesar dos vários problemas sociais, por exemplo, que tem no Senegal, ele diz que lá tu não vê ninguém passando fome porque todo mundo se ajuda. Esse é um princípio também da religião predominantemente muçulmana por lá, que faz parte do teu estudo também, seria por aí? Estudo, sim, exatamente. O meu estudo ele se concentra de que maneira a religião, o Islã e especificamente o sufismo, que é a corrente mística do Islã que eles praticam na África Ocidental e no Senegal principalmente, de que forma a religião é muito mais do que apenas uma questão de teologia ou de dogma, mas ela de fato cria mecanismos sociais para que essas pessoas se ajudem e criem forma de oportunidade. E isso ajuda a que eles tenham uma melhor adaptação a outros países, por exemplo, aqui a nossa região também, com certeza. Com certeza, porque eles têm a plena confiança de que eles vão encontrar amparo nos seus iguais e de que
a jornada que eles fazem não vai ser uma coisa tão penosa, porque eles têm onde encontrar, eles têm aspectos de familiaridade com a cultura, Ou com a seja, língua. apesar de não saber para onde direito eles estão indo, né, como aqui é o Brasil, pelo menos eles sabem que lá eles vão encontrar alguém que pode ajudar. Sim, com certeza. Isso aí é um fato que se percebe muito facilmente em relação a eles, né? Eles criam territórios a partir de onde começarem atuações e diálogos e isso é muito interessante, realmente. Acho que o Brasil precisa entender esse tipo de fenômeno que faz parte do mundo contemporâneo, né? E mais, aprender com o tipo de ética que eles têm, como criar essas formas de lidar com a crise, de lidar com a instabilidade, de lidar com a falta. Né? Obrigado, então, Renan. Obrigado, irmã Maria do Carmo. Obrigado também, diretor, pela participação aqui no Rede de Olhares de hoje. Obrigado, Billy, também ao representante aqui dos haitianos hoje no programa. O programa de hoje vai ficando por aqui, apesar de termos aí mais assuntos ainda para debater, mas eu creio que esse assunto ainda vai se prolongar aqui na nossa região e nós vamos ter outras oportunidades. Agora a gente vai ficar curtindo um pouco mais da dança do Ussumana, que abriu o programa, e agora você vai curtir um pouco mais.